Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Diz assim na versão revista atualizada: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Na versão, na tradução da linguagem de hoje, diz assim: Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Quando você vai ler a versão contemporânea, diz assim: mostre a direção da vida para seus filhos, e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Então vamos lá. Esse provérbio aqui é um conselho, né? Direcionado a quem? Aos pais. Mostrando a importância de educar e orientar os filhos. Então, educar a criança vai além aqui do ensino promovido pela escola. Ela abrange a orientação completa que se dá à criança em todas as áreas da vida. Ou seja, ensinar valores, princípios éticos, princípios morais, habilidades. Então, a educação da criança não envolve apenas ensinar ela a falar ou ela a ler, mas também o quê? Os exemplos, mostrar os exemplos, as experiências práticas das pessoas. Eu conheço a história de um menino que ele um dia ele era um vizinho, né, lá onde meu pai tinha um negócio, e ele foi, um dia a tia dele, irmã do pai dele, levou ele para o supermercado. E ela fazia o seguinte, ela roubava produto. Ela chegava, pegava o produto, botava na cesta, quando chegava no caixa, ela não colocava tudo no caixa, colocava só uma parte. E pedia por menino, no caso o sobrinho dela, e botando que na época eram umas caixinhas, umas sacolas que as pessoas levavam, né? Aquelas bolsas, antigamente, né? Hoje tem sacolas plásticas, antigamente as pessoas levavam as sacolas. Ou era sacola de papel, de nylon. Ou de nylon, né? Não, estou dizendo, no supermercado tem uma sacola de papel, mas se rasgavam, né? Que o peso era muito grande. Não era essas sacolas de plástico. Então, ela levava a bolsa, ensinando ao menino a colocar. Ou seja, ela estava ensinando o menino a roubar. E aí, o pai dele comentando com meu pai. Aí, meu pai disse assim para o menino, e pro pai dele, estava junto, né? Disse: olha, não faça isso não, que isso é errado. Não vá mais com ela. Aí o pai dele disse: eu não vou deixar mais ele não, Barreto. Ele ir mais não. Minha irmã fazendo isso, ensinando meu filho a roubar. Era irmão do pai? Era irmão do pai desse menino, que era vizinho do meu pai, do negócio do meu pai, né? Ele tinha uma lanchonete do lado, e meu pai tinha um restaurante. Aliás, a lanchonete não, ele tinha um pequeno comércio, né? Um barzinho, né? Era tipo um barzinho, sabe? Mas não era só bar, não. Ele vendia outras coisas lá também na época. Coisa, artigo de palha, peneira, arupema, chapéu, pequenas bolsas, coisas. Então ele vendia tudo um pouquinho, sabe? Era tipo uma pequena venda, né? Sim. Então vendia café. Eu lembro que ele vendia charque. E aí ele disse comentando com meu pai, né, que o menino disse isso. Aí meu pai comentou com ele, disse: olha, não vá mais não faça isso não, isso é feio, criança não. Aí o pai chateado, né, porque como é que a irmã leva o sobrinho pensando que era para ajudar, mas era para poder roubar, ensinar o menino a roubar. Então, ela estava educando a criança nos valores errados, né? Então, roubar também é um ato que a sociedade não aceita. Essa ética do roubo a sociedade não aceita. Eu não posso nem chamar de ética do roubo. Mas essa prática a sociedade não aceita. Então, a criança tem que se envolver não só com palavras, mas também com exemplos. Quando o texto diz que desse caminho que ela deve andar, que caminho é esse? Né?
É o caminho da sabedoria, é o caminho da justiça, é o caminho da retidão, é o caminho das boas práticas morais, né? De respeito, né? De não ser uma pessoa que promova a contenda, a confusão, não seja uma pessoa briguenta. Né? Então, os pais são incentivados a ensinar o quê? Valores para os filhos e um estilo de vida que esteja o quê? Alinhado, mais alinhado, ou seja, mais direcionado a princípios e valores que levam essa criança a quando ele for um jovem, um adulto, ele tem uma conduta moral irrepreensível. E as pessoas o respeitem por isso. Né? Então, quando ele é ensinado desde criança, e ele vai crescendo e amadurecendo baseado naquelas ideias, e ele como entende que o desejo do pai e da mãe é o melhor para ele, né? Porque se tem uma coisa que os filhos têm que observar é que o que o pai e a mãe desejam para o filho, na maioria esmagadora das vezes, são os melhores práticos, os melhores valores. Então, o resultado esperado dessa educação é que uma criança educada dessa forma, desde a sua mais tenra idade, ela vai ser mais propensa a permanecer nesse caminho ao longo da vida. Então, uma criança nunca vai sucumbir aos desafios das tentações, porque ela vai ter uma base sólida que vai ajudar ela a resistir. Ela pode até se desviar um pouco do caminho, mas ela corrige a rota e volta para esse caminho correto, mesmo no momento de maior dificuldade que ela possa ter na vida. Em algum momento de dificuldade, mesmo que você esteja passando fome, você não vai ser levado a roubar para comer. Você vai ser levado a pedir, mesmo passando a vergonha de poder ouvir um não, ou ouvir alguém dizer fazer algum tipo de comentário depreciativo contra você. Então, essa formação moral, essa influência dos pais, essa educação recebida na infância, que vai moldando a vida dele, vai fazer a pessoa chegar à sua idade adulta e até mesmo à sua velhice, ou à terceira idade, como a gente fala. E os seus efeitos, os efeitos desses ensinamentos vão permanecer. Vão permanecer e essa influência dos pais, né, que tem a responsabilidade de orientar seus filhos, baseado no estilo de vida, em um estilo de vida baseado em princípios morais e valores éticos, vão dar uma base sólida para esses filhos levarem consigo esses ensinamentos até o fim das suas vidas. Por isso que você tem que educar seus filhos, nós temos que educar os filhos moralmente e espiritualmente desde cedo. Eles podem até se desviar do caminho em algum momento, mas esses ensinos vão permanecer com ele. E ele não vai se desviar dele. Mesmo que venham as propostas indecentes, mesmo que venham as provações e as tentações. Amém? Amém.